Certinho, gente. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns por estarem aqui no sábado, já feriado, né? Porque muita gente já começou na sexta ou no sábado. E é bem interessante ver as pessoas buscando, né, novas ideias, novas maneiras de começar. E aí eu acho interessante compartilhar esse tema, né, de como eu comecei, porque eu iniciei no personal aquático através das redes sociais. Então, assim, a pandemia nos trouxe mais ainda essa necessidade de usar essa ferramenta a nosso favor. O crescimento do número de usuários de mídias sociais, né, tá muito alto. Então, a estimativa é que no Brasil, até 2023, chegue a ter mais de 114 milhões de usuários. Então, assim, é muita gente que a gente consegue atingir, né, através das redes. E olha que essa pesquisa foi feita antes de iniciar a pandemia. Então, provável que esse número ainda seja maior do que está descrito aqui. E esse crescimento do número de usuários, né, no Brasil, dentre as redes sociais mais utilizadas, o Instagram lidera, com quase 50% de usuários. Ele está crescendo uma média de 230%, né, nos últimos 2 anos. Então, é um número muito alto de pessoas que a gente consegue atingir. E aí, aproveitando para agradecer o convite de vocês e do Fausto também, vou pegar um pouquinho do livro dele, né? Virei Personal e Agora, que eu acho super fantástico e ainda não teve a oportunidade de ler. Independente do nicho de atuação, acho muito válido. E aí, eu queria compartilhar com vocês o que você está aprendendo com a crise, né? Porque quando veio a pandemia, muita gente, às vezes, ficou sem renda, porque estava muito preso no modelo de negócio presencial. Ou então só tinha aqueles alunos ali e não tinha outra forma de atendê-los. Então, assim, o personal trainer do futuro, né, ele precisa ir atrás de inovação, de novas oportunidades, mudar a configuração mental, precisa empreender se ele quer aumentar a sua renda, porque se ele quiser trabalhar para a academia, para outras pessoas, então não tem tanta essa necessidade, mas mesmo assim trabalhando para as outras pessoas, muitas dessas características são cobradas também. E principalmente a gente precisa de inspiração e motivação. O problema não está no mercado, está na cabeça de cada um, né? A gente foi treinado para atender e não para vender. Então, na faculdade, a gente não ensina como empreender, não ensina como vender o seu produto. E aí, o que a gente aprende com isso? Que chegou a hora de evoluir, né? A gente pode ter uma carreira promissora, a gente precisa assumir o controle da carreira, planejar a atuação profissional, desenvolver novas habilidades, estratégias. Então, a gente precisa ter a mente aberta para estar em constante aprendizado. A gente também precisa escolher qual o nosso destino como personal, igual eu resolvi atuar com crianças e bebês. Então, assim, todas essas dicas que eu estou dando é fundamentado no meu trabalho de personal aquático, mas também é válido para todas as áreas de atuação. Basta você ter essa mente aberta, né, para escutar todas as palestras de hoje e ver o que você pode levar para a sua ideia, né? E aí, assim, a gente vai encontrar o sentido na profissão e, com isso, a remuneração financeira é uma consequência. Então, a gente precisa ter essa noção de como que a gente pode fazer para conseguir atingir o público. E qual que é a importância de divulgar a natação, por exemplo, através das redes sociais? 3 crianças morrem afogadas diariamente. E isso poderia ser evitado com medidas simples, supervisão atenta e constante de um adulto. Então, assim, aulas de natação salvam vidas. Então, é importante a gente segmentar o público. Como eu disse, eu segmentei, eu atendo prioritariamente bebês e crianças pequenas. Entender a dor ou necessidade do nicho. Então, assim, você falar para um pai que afogamento é a segunda maior causa de morte de criança de 2 a 4 anos é muito pesado. Então, assim, é uma dor para eles. E aí a gente trabalhar em cima dessa dor, todo o nicho que você escolher vai ter uma necessidade diferente, como foi a Gabi no anterior, tipo assim, às vezes a pessoa não gosta de academia ou não tem academia disponível, então vou pegar essa dor e fazer. Criar um relacionamento com esse público. Então, a gente tem que lembrar que, igual no meu caso, que eu trabalho com crianças, a gente lida com os pais dessas crianças, com os avós dessas crianças, com as babás. Então, a gente precisa criar esse relacionamento com quem que vai levar essa criança até mim. Então, a gente precisa entender. E aí, a gente conquistar esse cliente e criar autoridade com esse público que a gente quer atingir. Mas o que é isso?
né? A gente pode começar utilizando o Instagram como um portfólio de trabalho. Então, quando a pessoa vai procurar o trabalho, ela vai ver as postagens, vai tentar entender o porquê. Como que eu posso colocar meu filho na natação? Então, é sempre importante ter uma postagem sobre isso. Igual veio a pandemia, eu criei postagens de atividades para os pais fazerem em casa com as crianças, com coisas que tinham em casa, nada a ver específico com a natação, né? Porque nem todo mundo tinha piscina. Então, eu vou pegando as dores dos momentos e trabalhando. Igual novembro, que vai entrar agora, é o mês da segurança aquática, porque ele é o mês que antecede as férias. E, geralmente, nas férias de verão é onde mais acontece as mortes, porque todo mundo viaja para lugar que tem água, praia, mar, rio, piscina. Então, é importante fazer essa campanha de prevenção em novembro. Então, a gente precisa divulgar isso nas redes sociais, ter todo esse trabalho compartilhado. E aí, o que a gente precisa entender? Sobre a questão de visibilidade e autoridade. Visibilidade é a gente ser conhecido. E autoridade é a gente ser reconhecido naquilo que a gente faz. Então, o que você quer? Você quer ser só visível na sua área de atuação ou você quer se tornar uma autoridade? Lembrando que a autoridade não é superioridade. Eu não sou superior às outras pessoas que exercem a mesma função. Mas eu tenho uma forma de trabalhar que eu sou reconhecida nessa forma. Então, é uma maneira diferente de fazer e as pessoas reconhecem e buscam o meu trabalho específico, por mais que várias outras pessoas atuem nessa parte de personal aquático, por exemplo, aqui em Goiânia hoje. Então, tem esse reconhecimento de buscar especificamente por aquele atendimento, por aquela pessoa que está ali. Então, é importante a gente ter essa noção de diferenciação. Se a gente quer ser apenas conhecido, uma pessoa que presta o serviço, ou se a gente quer trabalhar para ter esse reconhecimento. E aí a gente tem que lembrar que no Instagram não é simplesmente postar, né? Então, assim, existe todo um funil para a gente atrair os clientes. Então, a gente precisa montar esse portfólio, aí a gente vai criar esse tráfego, vai trazer os visitantes, esses visitantes vão virar leads, a gente vai começar a relacionar com eles, aí a gente vai ter a oportunidade de vender, e aí nós vamos ter esses clientes. Então, no meu caso, da natação, a gente tem esses clientes presenciais, que a gente pode conseguir atender. Então, a gente precisa passar por todo esse processo, não é simplesmente postar por postar, não é postar qualquer coisa, para conseguir ter esse fechamento, porque não adianta eu ter um grande número de pessoas se eu não tenho os clientes suficientes. Então, assim, é importante a gente começar a pensar que cada sonho que a gente deixa para trás é um pedaço do nosso futuro que deixa de existir. Então, às vezes a gente tem um sonho de crescer, tem um sonho de empreender na área, mas às vezes a gente não vai atrás de realizar esse sonho. Então, a gente precisa criar estratégias para a realização desse sonho. Então, assim, a gente começa divulgando a nossa marca, né? A gente precisa acreditar no nosso trabalho, literalmente vestir a camisa, tudo que eu uso é personalizado. Então, assim, é algo que eu acho muito importante, né? A gente começa aos poucos, não vai começar a tentar tudo pronto para depois começar. Não é isso, claro que eu também não comecei dessa forma. Então, a gente vai construindo, é uma construção, um degrau de cada vez. A gente precisa associar a nossa marca a tudo relacionado ao profissional. E muitas pessoas perguntam se pode misturar pessoal com profissional nas redes sociais. A gente precisa selecionar bem o que vai postar da vida pessoal. Lembrando que a gente está falando de redes sociais, ou seja, a pessoa está ali para acompanhar a sua vida também. Então, se você só posta arte pronta, se você só posta coisas prontas, que você não mostra a sua vida, não tem tanta interação. Então, assim, a gente precisa mesclar essas postagens, igual, por exemplo, vou dar o exemplo do meu público infantil. Eu não bebo alcoólico, mas se eu bebesse, não era algo que eu iria postar na minha rede social pública. Então, se eu quisesse postar esse tipo de conteúdo, bebida alcoólica, cigarro ou algo nesse sentido, que crianças não poderiam ver, digamos assim, eu teria que ter uma rede social privativa e individual, fechada, para que essas pessoas não tenham acesso, só as pessoas que eu quisesse. Então, numa rede social pública, a gente tem que pensar no que a gente vai postar para o público que vai estar assistindo. Então, eu posto sim na minha vida pessoal, mas a gente tem que selecionar bem o que posta.
A gente também pode investir numa identidade visual personalizada aos poucos, então, igual no meu caso, a touca, minha mochila, a capa do celular, o copo, o marca-livro, o roupão que a gente usa ao sair da piscina, a blusa de uniforme. Também nas redes sociais, então a arte que a gente vai utilizar de Feliz Natal, o que a gente vai presentear aos nossos alunos, então aqui tem uma fotinha deles com a nossa marca também impressa junto com a foto, panfletos para divulgar nos condomínios que a gente vai atender, adesivos para personalizar os brindes que a gente vai dar para o cliente, então assim, tudo tem que ter uma lembrança nossa para esses clientes. Então, a gente vai construindo essa lembrança, igual eu uso o chapéuzinho de EVA do Nemo, a touca. Então, assim, a minha marca está muito associada ao Nemo da Disney, mas lembrando que eu não posso utilizar o Nemo como meu, porque ele já é patenteado. Então, eu criei algo que lembra e sempre que alguém vê algo relacionado ao Nemo, eles lembram de mim. Uma coisa interessante, né, para quem faz esse atendimento domiciliar é a plotagem do carro, porque às vezes tem condomínio que você tem que pagar para colocar panfleto ou divulgar ali dentro, e como você já está lá, é uma propaganda gratuita. Então, quem passa, eu já vi várias pessoas tirando foto do carro e tudo, então assim, é algo bem interessante da gente avaliar. E aí, uma frase que eu queria compartilhar com vocês, que influência não é número de seguidores, tá? Influência é a soma de um conteúdo pertinente e relevante com atitudes responsáveis. Então, não adianta eu ter um grande número de seguidores e não ter o quantitativo de clientes que eu desejo, né? Não é só comprar seguidores, que hoje tem muita possibilidade de fazer de maneira errada e crescer no Instagram, mas a gente precisa postar conteúdos pertinentes que vai atingir a dor do cliente e pensar nas nossas atitudes no dia a dia, porque não adianta nada eu ter um lindo trabalho nas redes sociais, fazer tudo perfeito nas redes sociais e na prática eu não prestar bom serviço, eu não atingir aquela expectativa dos clientes. Então, a gente precisa levar em consideração essa questão. E aí, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que quem quiser pode ir tirando print da tela, tá? Porque são conteúdos bem importantes e, assim, como já está um pouquinho atrasado os horários, eu vou tentar ser o mais breve possível em relação a isso. Primeira coisa, a gente precisa planejar o nosso conteúdo. Exemplo, o que seria interessante passar para os pais sobre natação para bebês? Quais são as dúvidas dos pais sobre natação para bebês? Então, a gente precisa fazer uma análise e montar uma sequência de postagens sobre o assunto, tá? Então, isso serve para qualquer nicho. Você precisa perguntar o que seria interessante para atingir aquele seu cliente e começar a escrever sobre isso, começar a pesquisar na internet, né? Hoje tem o Google, que tem 1 milhão de possibilidades, então, para começar a te dar ideias, até você conseguir fazer sozinho também. Então, a gente pode criar um planejamento de postagens, criar um cronograma. Então, dia 1º de maio, o que eu vou postar? No feed, o que eu vou postar? Nos stories, criar um roteiro de como que eu vou fazer isso. Então, assim, tem várias maneiras de começar a fazer, né? Então, assim, a gente pode baixar gratuitamente um calendário e fazer, né, esse planejamento. E, por exemplo, igual novembro, o que eu vou postar em cada dia de novembro? Então, tudo já tem que ser previamente planejado, porque se a gente deixar para a última hora, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. E por exemplo, eu quero o meu público, a melhor época de pegar alunos junto com a época escolar, então é janeiro e agosto. Então, eu já tenho que ir levando conteúdo para os pais que já estão pesquisando, para chegar à época de matricular, eles já terem praticamente a decisão tomada de onde que eles vão matricular os filhos deles. Outras dicas para o Instagram. A gente precisa interagir com a audiência, comentários, directs. Então, se a pessoa manda perguntas para você e você não responde, ela vai parando de interagir com você. Se ela te faz uma pergunta nos comentários, a gente precisa sempre responder e, de preferência, nos primeiros 30 minutos, tá? Porque tem o algoritmo do Instagram, quando tem uma interação maior nesses primeiros 30 minutos, a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Então, é importante ter essa interação, não adianta só postar e não interagir, porque aí as pessoas também vão parando de interagir com o nosso conteúdo e para o algoritmo do Instagram, se não tem essa interação, ela alcança menos pessoas, tá? Então, isso é uma forma gratuita de a gente conseguir atingir mais pessoas. Também é importante a gente contar sobre os nossos bastidores, a vida real nos stories, então não mostrar só o momento bonitinho ali,
né? Mostrar o dia a dia, mostrar a organização dos materiais, mostrar algo que está acontecendo ali, o processo, como que foi planejado para chegar naquele resultado, também é interessante. Fazer anúncios, então, por exemplo, eu quero atender a região do Alphaville, que é uma região mais nobre, que eu sei que as pessoas lá vão ter condição de pagar pelo meu serviço. Isso é uma coisa que é importante a gente saber também. Quando a gente define nosso nicho, a gente precisa entender onde que esse cliente está. E aí a gente pode fazer anúncios pelo Facebook, no Instagram, para atingir diretamente aquele público. Tem como você colocar até o salário mínimo que a pessoa ganha por mês para poder conseguir pagar o seu serviço. Então, tem como a gente pensar em várias possibilidades e atender nichos específicos com esses anúncios. Então, assim, quando eu comecei do zero, eu comecei fazendo esses anúncios específicos para as regiões que eu queria atender. E o fundamental e indispensável é manter a constância. Se a gente não tiver constância, hoje eu tô legal, vou postar. Amanhã eu não vou postar, não. Então, o algoritmo vai deixando de entregar o nosso conteúdo. Então, assim, quem quer mexer e divulgar através das redes sociais é um segundo trabalho, porque você precisa se dedicar. Então, assim, o que eu sugiro é que você se planeje da melhor forma para você. Se você quer sentar um dia e fazer todo o conteúdo do mês, beleza. Se você prefere fazer todo dia no dia anterior, ok. Mas lembre-se que talvez pode acontecer um imprevisto e você não vai ter planejado o conteúdo. Então, eu não gosto tanto desse só do dia anterior. Então, às vezes, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Claro que o planejamento das redes sociais, ele não precisa ser engessado. A gente não vai postar só aquilo e não pode entrar nada que acontecer no dia a dia no meio. Não, a gente tem uma base e se for surgindo outras coisas, a gente vai encaixando também, tá bom? Mas é importante começar a ter esse planejamento, tentar responder sobre as dores dos clientes, para que a gente consiga atingir esses objetivos. E como que eu vou saber se está dando resultado? Analisando, né? Realmente, deu resultado? Não deu? Então, a gente precisa testar, vai errar, vai rever o que a gente está fazendo de legal, ajustar. Tem algumas pessoas, eu não tenho facilidade de mexer, eu não gosto de demandar tempo para isso, eu prefiro dar aula e não fazer isso. Então, contrate uma empresa que vai fazer por você. Porque, assim, a gente consegue atingir muito mais pessoas, mas tem que fazer um trabalho bem feito, né? O público também é mais exigente. Então, a gente acertou, a gente vai anotar o que deu certo, repetir o que funcionou. Então, se eu fiz um post sobre afogamento ser a segunda maior causa de morte de crianças de 2 a 4 anos e conseguir atingir um bom número de pessoas, vou repaginar esse post, postar de novo ele e ver o que eu postei que deu certo. Então, assim, é um processo diário, né, de analisar o que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo de legal, o que a gente pode fazer para atingir o resultado, porque, igual eu falei, é um resultado em clientes, não é só o número de seguidores. Tem contas que tem poucos seguidores e tem um quantitativo ótimo de clientes. Tem contas que às vezes tem muitos seguidores e tem agenda vazia. Então, depende de vários fatores para a gente conseguir atingir esse público. Então, no próprio Instagram, quando você cria sua conta comercial, você pode colocar direitinho aqui, e aí ele vai te dar as informações igual, nessa segunda-feira aqui, eu atingi muito mais pessoas que todos os outros dias. Quais foram as postagens desse dia? Como que foi meu alcance? Como que foi meu número de impressões? Então, a gente precisa analisar visitas no meu perfil na semana. Então, tudo isso é importante a gente ir avaliando. Todo dia chega e sai seguidores, a gente tem que ver se a gente não está perdendo mais seguidores do que ganhando. Então, qual foi o conteúdo aqui nesse dia que eu perdi mais seguidores do que eu ganhei? O número ficou negativo, às vezes, no final. Então, a gente precisa avaliar, né? Se a gente está igual meu público, eu atendo em Goiânia e Goiás, então meu público predominantemente no Instagram também é um público local. Claro que eu tenho outras pessoas que até já me indicaram clientes aqui ou me pediram indicação desses outros locais aqui também. Então, é importante a gente ter um networking com outros profissionais e ir avaliando todo esse processo, né? E aí, todo mundo sempre fala o que fazer, né? No Instagram. E eu acho interessante a gente falar também o que não fazer. A gente não deve usar as mesmas hashtags em todos os posts. E atenção para as hashtags para não atrair apenas outros profissionais. Então, a gente tem que buscar hashtags para atrair o público que a gente quer atender
Então, quando a gente vai fazer uma postagem, a gente usa a hashtag para poder, às vezes as pessoas buscam por ela, é como se fosse um link para outras coisas, né? A gente precisa ver se a gente não está atraindo só outros profissionais, a gente está atraindo o público que a gente quer atender. Não compre seguidores, porque não vai te tornar clientes, né? Não vai interagir com as suas publicações. Não publique apenas artes prontas, porque as pessoas gostam da interação. Então, se você tem uma foto com o seu aluno e tem autorização de imagem dele, né? Porque nem todos autorizam, é importante lembrar isso, principalmente com crianças, que você não pode postar sem autorização dos pais, mas tem adultos também que às vezes não gostam. Então, a gente não publicar só artes prontas, mostra o seu próprio trabalho, que é importante, e não tenha pena de investir em aplicativos e ferramentas que vão te trazer esse resultado. Lembrando que a gente tem que calcular o nosso gasto de tempo, o nosso gasto de investimento, para ver se a gente está tendo esse retorno em clientes. Claro que quando a gente vai iniciar, como é o tema da palestra, a gente vai demandar mais energia, mais tempo, mais dinheiro. E depois, aos poucos, a gente vai aprendendo. Não tem paciência para isso? Então, contrate, né? Mas é importante, sim, se você quer atingir mais pessoas, e é uma ferramenta ótima para você conseguir ter isso que você busca. Não se posicionar em assuntos polêmicos, política, religião, futebol. Então, é importante a gente entender, né, que não é bacana a gente se posicionar em algumas coisas. Então eu não posso falar do meu time. Não é que não pode, mas quando você vai atender clientes, você vai encontrar clientes de todos os outros times de futebol, de todas as outras religiões. Então, se você se posicionar, você tem que estar ciente que você pode perder clientes por isso. Se é o seu objetivo, ok. Não é proibido, né? Só sugestões mesmo. Não use nada em excesso, então ficar muito poluído, usar muito emoji, muito GIF, não exagerar nas cores, no tamanho das letras. Então, tudo tem que estar em equilíbrio, né? Para ficar visualmente harmonioso. E a gente precisa entender que para trabalhar com redes sociais, a gente precisa ser amigo do erro. Na maioria das vezes, ele nos direciona para o sucesso. Então, às vezes, a gente vai postar alguma coisa errada, com a escrita errada, o corretor não corrigiu direito, enfim. Vai acontecer alguns erros, né? Não vai sair perfeito do jeito que a gente planejou, mas a gente tem que analisar e ver o que a gente pode evitar, né? Para os próximos, para as próximas postagens. Sobre engajamento, a gente precisa interagir com a audiência os 30 minutos antes de postar, comentar, curtir as postagens das pessoas que você segue, reagir aos stories dela. Aí a gente vai olhar lá naquela análise o seu horário de pico e postar 20 minutos antes para não concorrer com outros perfis. Então, precisa ter essa interação antes do horário que você vai postar, tá? Porque as pessoas só engajam com quem engaja de volta com elas. É uma troca. Se você só posta e não relaciona de volta, né? Você não está numa rede social de relacionamento. A gente pode republicar, né, o que trouxe bons resultados, analisar, criar novos com base naquele tema. Tem uma promessa, dor do cliente na sua bio e cumpra. Então, você tem medo que seu filho se afogue? A natação é a prevenção. E aí, eu peguei uma promessa e eu tenho que cumprir essa promessa. Então, a gente precisa ficar atento em como a gente divulga isso, né? E algo que chame atenção, não simplesmente algo comum que todo mundo faz também. Então, sobre as postagens, legendas emocionais conectam mais. Então, assim, você, assim como eu, que tem filho, eu vou te ensinar um passo a passo de como que você pode dar um banho no seu filho em casa para ajudar nas aulas de natação. Então, assim, mesmo que você nunca tenha passado um susto com seu filho se afogando, é importante você saber que isso pode acontecer. Como eu fiz, você também pode fazer. Eu te entendo que você tenha medo que seu filho morra afogado. Expressões de escassez e urgência para a gente poder vender mais. Vagas limitadas. Quando você coloca uma limitação, as pessoas compram para pegarem as vagas, porque elas ficam com medo de acabar. Agora ou nunca, o senso de oportunidade única leva as pessoas a decidirem mais rápido. Então, eu abri uma oportunidade agora no seu condomínio, só tem essa vaga, você quer agora? Ou então, não sei, né? Nunca, às vezes é muito forte, mas assim, tem que ser coisas que chamem
né? Atenção, vai acabar. Eu estou fazendo um valor promocional para quem fechar em dezembro para janeiro não vai ter mais esse valor. Então, a gente tem que colocar um prazo, às vezes, para as pessoas já matricularem os filhos. Últimas vagas, né? A pessoa precisa perder para dar valor. Só até hoje, a urgência faz com que as pessoas comprem para não se arrependerem depois. Então, assim, em janeiro, se eu não matricular meu filho agora, em janeiro eu não consigo escolher o melhor horário para ele. Então, é só até hoje que você vai conseguir escolher um bom horário para o seu filho. Depois disso, eu já não garanto mais. Só que é importante a gente entender que tudo que a gente prometer, a gente tem que cumprir. Não adianta lá em janeiro o pai conseguir escolher também o melhor horário, tá? Isso aí eu vou deixar para vocês tirarem print da tela. Tudo que a sua bio precisa ter, né? O arroba tem que ser algo fácil para a pessoa lembrar, o nome do perfil, né? Tem que mostrar, né? Segmentar o que você está entregando para ficar mais fácil dos clientes te encontrarem, informar qual que é o propósito do nosso negócio, colocar um site, né? Para a pessoa entrar em contato com você, o link do WhatsApp. Fazer os destaques direitinho, quando ele quiser procurar por você, já tem algumas perguntas pré-organizadas aqui, foto do perfil e tal, com uma boa resolução. Então, são pequenas coisas que vão te gerar um maior resultado. Para a gente ter melhor performance nos stories, né? Usar enquete, perguntas, GIFs, barras, criar quizzes, lembrando que não é tudo de uma vez, né? A gente vai mesclando essas ferramentas também. E o que é mais importante a gente mostrar, né, a ilusão do iceberg, que é o sucesso que todo mundo vê nas redes sociais, né, só que tudo é persistência, erro, sacrifício, desapontamento, bons hábitos, trabalho duro, dedicação, para a gente conseguir ter o que está todo mundo vendo. Então, assim, tem toda uma preparação que eu mostrei para vocês por trás daquele resultado. E aí eu quero deixar uma reflexão para vocês, que até quando você vai deixar de postar por medo dos outros? Eu já vi muitas pessoas me procurarem, eu não posto porque eu tenho medo da pessoa tentar fazendo alguma coisa errada, eu tenho medo do meu colega copiar o que eu estou postando. Gente, é público, vai acontecer, se a pessoa está copiando é porque tá bom, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Por que eu ainda não comecei a usar essa excelente ferramenta que tem muita coisa gratuita, que você nem vai precisar investir dinheiro se você tiver tempo para fazer. Se você não quiser dedicar tempo, aí sim, você vai ter que contratar pessoas para fazer por você. Mas é interessante a gente refletir sobre isso. E gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, né, para aprender e somar. No meu Instagram tem o link do WhatsApp para quem quiser participar do grupo de professores de natação infantil, para a gente trocar ideias, formas diferentes de fazer, tá bom? E no mais, é isso.